Você já teve aquela sensação frustrante de ter uma ideia brilhante, algo realmente inovador e transformador, mas na hora de expressá-la, as palavras simplesmente não saem? É como se houvesse uma barreira invisível entre o seu pensamento complexo e a capacidade de articulá-lo de forma clara, concisa e impactante. Você sabe o que quer dizer, mas a mensagem se perde no caminho, transformando uma visão nítida em um emaranhado de frases desconexas e confusas. Essa frustração é universal e, infelizmente, muito comum. Pense comigo. Quantas invenções incríveis, quantas soluções geniais para problemas cotidianos, quantas oportunidades de colaboração e progresso se perdem diariamente simplesmente porque as pessoas não conseguem comunicar suas ideias de maneira eficaz. Incontáveis. A história está repleta de mentes brilhantes, cujas contribuições só foram plenamente reconhecidas quando suas ideias foram traduzidas em uma linguagem acessível e persuasiva. A lacuna entre o pensamento complexo e a expressão clara não é apenas um incômodo pessoal. É um obstáculo gigantesco para o avanço em todas as esferas da vida, seja no âmbito profissional, acadêmico ou até mesmo nos relacionamentos pessoais. Uma comunicação eficaz não é apenas uma habilidade boa de ter, é um pilar fundamental para o sucesso. No ambiente de trabalho, a capacidade de apresentar um projeto de forma convincente pode significar a diferença entre um avanço na carreira e a estagnação. Nos relacionamentos, a clareza ao expressar sentimentos e necessidades é a base para a compreensão mútua e a construção de laços fortes. E para o seu bem-estar pessoal, a habilidade de articular seus próprios pensamentos e emoções pode ser libertadora, ajudando a organizar a mente e a lidar com desafios internos. É por isso que estamos aqui hoje. Neste vídeo, vamos desvendar as técnicas e abordagens que podem transformar seus pensamentos mais confusos em ideias articuladas, persuasivas e, acima de tudo, compreensíveis. Vamos embarcar em uma jornada para entender como aprimorar essa habilidade vital, partindo do princípio de que a clareza não é um dom inato, mas sim uma capacidade que pode ser aprendida, praticada e aperfeiçoada por qualquer um. Existe um mito comum que nos faz acreditar que algumas pessoas nascem com o dom da palavra, enquanto outras estão fadadas a tropeçar em suas próprias frases. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Assim como qualquer outra habilidade, a comunicação exige dedicação e as ferramentas certas. A busca por articular o pensamento e convencer através da palavra é tão antiga quanto a própria civilização. Desde os gregos antigos, com sua retórica e filosofia, a humanidade tem reconhecido o poder da comunicação bem estruturada. Pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles não apenas formulavam ideias profundas, mas também se dedicavam a ensiná-las de forma que pudessem ser compreendidas e debatidas. Eles entendiam que uma grande ideia, se não puder ser comunicada, permanece apenas um sussurro no vazio. A retórica, a arte de falar bem e persuadir, era uma disciplina central na educação grega, demonstrando que a habilidade de expressar-se claramente sempre foi valorizada como uma das mais elevadas virtudes humanas. Eles sabiam que a persuasão não brotava apenas do que se dizia, mas de como se dizia. Ao longo dos séculos, essa busca evoluiu, mas a essência permanece a mesma. Como traduzir a complexidade do mundo interno para uma linguagem que ressoa e impacta o mundo externo? A resposta não está em fórmulas mágicas, mas em um processo consciente e estruturado. Prepare-se para descobrir como ir além das palavras, construindo pontes entre o que você pensa e o que os outros realmente entendem. Este é o primeiro passo para desbloquear seu potencial comunicativo e ver suas ideias ganharem vida de uma forma que você talvez nunca imaginou ser possível.
A jornada para uma comunicação articulada começa, portanto, muito antes de qualquer palavra ser proferida. Ela se inicia na própria anatomia do pensamento, na forma como nosso cérebro organiza e processa informações complexas antes que se transformem em frases coerentes. Imagine o cérebro como um vasto arquivo, onde ideias, memórias e conceitos estão interligados por uma teia intrincada. Para expressar algo claramente, precisamos primeiro navegar por esse arquivo, identificar as informações relevantes e organizá-las de maneira lógica. A clareza mental é o alicerce de qualquer expressão eficaz. Antes de tentar comunicar algo a outra pessoa, você precisa ter uma compreensão cristalina do que você mesmo quer dizer. Quantas vezes nos pegamos gaguejando ou divagando, não por falta de vocabulário, mas por falta de clareza sobre o ponto principal que queremos transmitir? É como tentar dar direções para um lugar que você nunca visitou. Para superar isso, existem técnicas poderosas de organização de ideias que podem transformar o caos mental em um mapa claro. Uma das mais visuais e intuitivas é o mapa mental. Comece com a ideia central no meio de uma folha e ramifique conceitos relacionados, usando cores e imagens para estimular a memória e a criatividade. Essa visualização das conexões ajuda a identificar lacunas no raciocínio e a estruturar a mensagem de forma orgânica. Outra técnica eficaz é o brainstorming estruturado. Em vez de apenas listar ideias aleatoriamente, categorize-as desde o início. Por exemplo, se você está planejando um projeto, pode ter categorias como objetivos, recursos, desafios e próximos passos. Isso força a mente a pensar de forma organizada. E claro, a escrita livre. Simplesmente sente-se e escreva tudo o que vier à mente sobre o tópico, sem censura. Não se preocupe com gramática ou estrutura. O objetivo é desbloquear o fluxo de consciência e trazer à tona pensamentos que talvez estivessem submersos. Depois, você pode refinar e organizar esse material bruto. No entanto, a clareza interna é apenas metade da equação. A outra metade, igualmente crucial, é a adaptação da mensagem à sua audiência. Pergunte a si mesmo: quem são essas pessoas? O que elas já sabem sobre o assunto? O que elas precisam saber? Qual é o nível de conhecimento delas? Falar de física quântica para um grupo de cientistas exige uma abordagem muito diferente de explicar o mesmo conceito para crianças do ensino fundamental. Evitar jargões desnecessários é fundamental. Termos técnicos podem soar impressionantes, mas se não forem compreendidos, eles se tornam barreiras, não pontes. A linguagem mais eficaz é aquela que é imediatamente acessível e relevante para quem ouve. A estrutura é o alicerce sobre o qual uma comunicação eficaz é construída. Pense em uma boa história ou em um bom argumento. Ele sempre tem um começo, um meio e um fim. Na comunicação de ideias, isso se traduz em uma introdução que apresenta o que você vai falar e por que é importante. Um desenvolvimento que detalha seus pontos com exemplos, evidências e explicações. E uma conclusão que recapitula os pontos principais e sugere próximos passos ou uma reflexão final. Essa estrutura não é arbitrária. Ela espelha a forma como a mente humana processa informações, buscando um sentido de ordem e progressão. E aqui reside um poder surpreendente, o poder da simplicidade. Reduzir a complexidade sem perder a profundidade é uma arte. A regra do menos é mais é ouro na comunicação. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações, a chamada infoxicação, a capacidade de destilar uma ideia complexa em sua essência mais pura é um superpoder. Não significa simplificar demais a ponto de perder nuances, mas sim apresentar a informação de forma tão clara e concisa que se torne inegável.
Para tornar conceitos abstratos compreensíveis, os grandes comunicadores sempre recorreram a analogias e metáforas. Pense em como Albert Einstein explicou a relatividade comparando-a a sentar em um forno quente por 1 minuto e a 1 hora com uma linda garota. A percepção do tempo muda. Ou como Martin Luther King Jr. usou a metáfora de um cheque sem fundo para descrever a promessa não cumprida de liberdade e justiça. Esses recursos linguísticos não apenas ilustram a ideia, mas também a ancoram na experiência e na emoção do público, tornando-a memorável e impactante. Eles criam uma ponte entre o conhecido e o desconhecido, permitindo que a audiência compreenda conceitos novos através de algo que já lhes é familiar. Para articular pensamentos e expressar ideias de forma persuasiva, não basta apenas organizar a própria mente e adaptar a mensagem. É preciso também dominar ferramentas práticas que amplificam o impacto da sua comunicação. Uma das mais poderosas e frequentemente subestimadas é a prática da escuta ativa. Entender para ser entendido. Como podemos formular uma resposta eficaz se não compreendemos verdadeiramente a pergunta ou o ponto de vista do outro? A escuta ativa não é apenas ouvir palavras, mas captar nuances, emoções e intenções. Ela aprimora não só a nossa capacidade de responder, mas também de moldar nossa própria fala, tornando-a mais relevante e direcionada, construindo uma ponte genuína com o interlocutor. Além das palavras, a linguagem corporal funciona como um poderoso aliado. Postura, contato visual, gestos e até mesmo a expressão facial influenciam drasticamente a percepção da sua mensagem. Um discurso brilhante pode ser enfraquecido por uma postura desleixada ou olhares desviados. Por outro lado, um comunicador que mantém contato visual, gesticula de forma natural e exibe uma postura confiante transmite credibilidade e engajamento. A congruência entre o verbal e o não verbal é crucial. Quando o corpo e as palavras contam a mesma história, a mensagem se torna inegavelmente mais forte e persuasiva. O vocabulário estratégico é outra ferramenta fundamental. A escolha de palavras tem o poder de ressoar e clarificar, ou de confundir e alienar. Existem palavras mortas, vazias de significado ou usadas de forma tão genérica que perdem o impacto, e palavras vivas que evocam imagens, sentimentos e conceitos precisos. Evitar vícios de linguagem e buscar a palavra exata para cada contexto eleva a qualidade da sua expressão. Não se trata de usar termos complexos, mas de selecionar aqueles que comunicam com maior precisão e impacto, tornando sua mensagem mais memorável. Para conectar-se emocionalmente com a audiência e tornar suas ideias inesquecíveis, as técnicas de storytelling são insuperáveis. A jornada do herói, por exemplo, pode ser aplicada à apresentação de um projeto ou de uma ideia inovadora. Apresente o status quo, o problema, a solução, os desafios e, finalmente, o resultado. Histórias curtas e impactantes transformam dados áridos em narrativas envolventes, permitindo que a audiência se veja na situação, compreenda a relevância e se sinta parte da solução. Elas criam um vínculo emocional que a lógica pura muitas vezes não consegue. Aprimorar-se é um processo contínuo e o feedback é a bússola nessa jornada. Aprenda a pedir e a processar críticas construtivas. Em vez de vê-las como ataques, encare-as como oportunidades de crescimento. Pergunte a amigos, colegas ou mentores como sua comunicação pode ser melhorada. Uma técnica poderosa é gravar-se e rever sua própria performance. O que parece claro em sua mente pode não soar tão claro para os outros. Observar a si mesmo permite identificar vícios de linguagem, tiques nervosos e áreas onde sua explicação pode ser mais concisa ou mais detalhada.
Por fim, a superação do medo de falar em público, um desafio comum a muitos, é essencial. A preparação é a chave mestra. Quanto mais você dominar o seu conteúdo, mais confiante se sentirá. Pratique em voz alta. Visualize o sucesso e familiarize-se com o ambiente, se possível. Técnicas de respiração profunda e visualização positiva podem ajudar a gerenciar a ansiedade. Lembre-se, a audiência geralmente quer que você se saia bem. Eles estão lá para ouvir, não para julgar. A comunicação articulada, como vimos, não é apenas sobre a arte de falar, mas sobre a disciplina de pensar melhor, a empatia de conectar-se mais profundamente e a responsabilidade de influenciar positivamente o mundo ao seu redor. É uma jornada contínua de autodescoberta e aprimoramento. Agora, o desafio é seu. Aplique estas técnicas em suas conversas diárias, em suas apresentações, em seus textos. Observe a transformação. Perceba como suas ideias ganham vida, como sua voz se torna mais potente e como você se conecta de forma mais autêntica com as pessoas. A clareza não é um destino, mas um caminho a ser trilhado com cada palavra que escolhemos e cada pensamento que decidimos compartilhar. Comece hoje a construir a ponte entre o que você pensa e o que o mundo entende. Sua voz importa, e o mundo precisa ouvi-la com clareza.